essa emenda de relator com mais esse 1,75 bilhão que deve ser distribuído por todas as universidades. Para a gente, mais ou menos, compensa o corte que foi feito do orçamento passado para esse orçamento. Mas há muita expectativa, até pelo fato de que estão acontecendo muitas coisas recentes já nesse novo governo, que já dá, né, um otimismo para a gente. Por exemplo, né, não sei se vocês viram a proposta já fechada da Comissão de Negociação do salário, em que tem uma proposta já fechada de aumento de 7 ponto alguma coisa, né, 7,8%, que já está em negociação. Se vocês levarem em conta que há 7 anos que a gente não tem nenhum, não estou falando aumento, é reajuste salarial, depois de 7 anos é um avanço substancial. Né? Primeiro, reajuste em 7 anos, e a gente não precisa saber quanto foi a inflação só aí depois da pandemia, né? Da pandemia para cá, em alguns itens de material de construção, vocês que são compradores sabem disso, material de construção aumentou 60%, 70%, 90% como material elétrico, por exemplo, tomadinha, né, interruptor, aumentou demais, lâmpada de LED, explodiu, barateou porque tem muito mais mercado, mas proporcionalmente, né, o preço do Brasil subiu, né, porque está dolarizado e tal. Então esses itens aumentaram muito e o nosso orçamento não segura. Bom, o salário provavelmente já é um bom indicador que o governo está preocupado, mas também há uma fala frequente do presidente da República de que ele quer a participação das universidades na reconstrução do país. Ele sabe muito bem que para ter as universidades participando da reconstrução do país, vai precisar de dar aquilo mínimo necessário para que as universidades se sobrevivam, né, se segurem, a começar da recomposição orçamentária. O salário, tudo bem, a gente já está discutindo, mas a recomposição orçamentária é fundamental para que a gente tenha, né, os processos, os fluxos naturais. E eu começo a enxergar alguma luz no final do túnel. Né? Por exemplo, na semana passada, na quinta-feira, o presidente da República anunciou pessoalmente, junto com o ministro da Educação, ministro da Educação e a ministra da Ciência e Tecnologia, a recomposição das bolsas que são ligadas ao CNPq e à CAPES. Então, as bolsas relacionadas à CAPES tiveram aumentos substanciais, CNPq também. Iniciação júnior, por exemplo, o BIC Júnior saiu de 100 para 300 reais, aumento de 200%, triplicou o valor. IBIC saiu de 400 para 700, 75% de reajuste. Mestrado e doutorado também aumentaram substancialmente. Programas como o PIBID, como residência pedagógica também vão aumentar. Mas aí a gente tem uma dicotomia. Nós temos hoje metade dos bolsistas aqui pela UFAL, são da assistência estudantil, 1/4 dos nossos bolsistas são bolsistas do orçamento, só 1/4 dos nossos bolsistas são bolsistas diretos da CAPES, do CNPq ou da FAPEAL. E a gente tem os bolsistas de projetos, cujo valor é fixo, não vai ter como ser que estão lá pela Fundefes, são 1.600 bolsistas nesse momento da Fundefes, de todos os cursos, de todos os campos da universidade, e esses não vão ter reajuste, porque o contrato que foi feito, a época até de que foi feita, não permite revisão desses valores. E aqueles que são pagas pela assistência estudantil, não houve até agora um indicativo de aumento do valor do penais. Então nós estamos na expectativa do governo federal das diretrizes, porque se há uma preocupação do ponto de vista da manutenção do estudante, ela tem que olhar com muito cuidado, com muito carinho penais. E as bolsas que são pagas pelo orçamento da UFAL, de monitoria, de PIBIC, de PIBID, de extensão, que nesse momento são pagas pelo orçamento, e o nosso orçamento não recebeu 1 centavo de acréscimo. Então esperamos aqui ansiosamente a recomposição do orçamento de forma extraordinária, além da lei orçamentária, para conseguir garantir esse aumento de valor nas bolsas. E não tem sentido a gente ter estudante aqui de primeira e de segunda categoria, com valor maior ou menor, ainda mais os estudantes que estão em situação de extrema vulnerabilidade e estão abandonando a universidade.
Então a gente começa a ver com os bons olhos, porque se a bolsa da CAPES, do CNPq, do MEC diretamente estão sendo reajustadas, há uma expectativa, né, de uma recomposição do orçamento da universidade para que a gente pague pelo menos essas bolsas nos novos valores. E se há um movimento do governo federal para mexer nas bolsas, certamente, Edson, vai haver um movimento do governo federal também com relação ao nosso orçamento discricionário. E tem que ter. Porque é impossível a gente se manter, né, com um contrato de manutenção de hoje, né, com um orçamento de 1/10 do que a gente tinha em 2019, por falta de orçamento. É impossível manter contrato de limpeza, contrato de segurança nos valores que a gente tinha lá atrás. Os valores desses contratos aumentaram substancialmente, combustível, manutenção de automóvel, e a gente vai precisar de ter a recomposição desses itens todos. Sem contar, né, para quem está vindo do interior, né, que hoje o valor da diária do interior para a capital, ou da capital para o interior, aumentou substancialmente, né, quase não tem diferença. Antes era, para Maceió, era 280 alguma coisa, para o interior era 170, hoje está tudo acima de R$300. Então houve um aumento também de diárias no ano passado. Mas, de novo, o orçamento para pagar as diárias não aumentou. Ou seja, a gente vai receber mais no valor de uma diária, mas vai receber menos diárias, porque não tem de onde emitir diária. Então, quando eu estou dizendo que, olha, a Bolsa está sendo afetada, está sendo ampliada, isso é um ótimo sinal de que tem coisas boas vindo pela frente com relação à recomposição do orçamento do nosso funcionamento. O que nos traz mais responsabilidade ainda. Né? Nos traz mais responsabilidade porque a gente não pode fazer compra burra. Tem que ser compras inteligentes, racionais, em que a gente faça o melhor uso possível do dinheiro. E isso só vai acontecer quando a gente tiver uma discussão muito ampla, muito aberta, e tiver toda a comunidade universitária debatendo, né, o nosso dia a dia, debatendo os nossos desafios para que a gente faça esse serviço de aquisição com muita competência. Acho que treinamento, conversa, gestão de riscos, que vai ter até treinamento na segunda-feira, não sei se alguém vai fazer aqui treinamento de gestão de riscos. Acho que esses treinamentos são fundamentais. Reunir, conversar, discutir, trazer o contraditório é importantíssimo o tempo todo, porque a gente tem que ter uma massa crítica que dê sustentação para essa universidade, inclusive nos momentos de vaca magra. E aí eu só quero repetir, Edson, para encerrar aqui o meu monólogo, o que eu comentei aqui na semana passada, retrasada, na reunião dos demandadores, né, que a gente está numa situação crítica do ponto de vista orçamentário, a universidade passou, né, como toda a sociedade, por um problema de polarização ideológica que nos dividiu muito, dividiu as famílias, dividiu aqui dentro da universidade, colegas deixaram de falar um com o outro. Nós passamos pela Covid, nós passamos pelas chuvas do ano passado e vai ter chuva de novo forte esse ano. Nós passamos pela crise do Pinheiro, muitos daqui foram afetados, como eu fui também. Na nossa família, a gente teve duas situações muito ruins com relação ao Pinheiro. Estamos todos com a saúde mental abalada, ninguém se recompôs dessas crises todas. No entanto, apesar dos pesares, apesar dos apesares, e olha que eu falo isso várias vezes, porque foram muitas crises, a nossa Universidade Federal de Alagoas está funcionando. E se ela está funcionando, é porque ela tem aquilo que não tem em outros lugares da sociedade, que é gente de primeira linha, que é time de primeira linha, que é de servidores técnicos, de docentes, de terceirizados, que abraçam essa causa e que não jogam jamais a toalha. Por isso que a universidade está funcionando, por isso que ela está tendo avanços. A gente está começando agora a fazer a reavaliação dos cursos
pelo MEC de forma presencial, né, no credenciamento, mas na pós-graduação foram 16 cursos que aumentaram de conceito. E se aumentaram de conceito é porque os pesquisadores estão trabalhando melhor, estão publicando mais, os alunos estão trabalhando melhor, a gente tem mais alunos de pós-graduação, vocês acompanharam quantos cursos aí, né, subiram. E o melhor indicador é agora, né, 16 cursos aumentaram de conceito, e nesse momento tem 14 cursos novos sendo submetidos a CAPES, entre mestrado, doutorado, mestrado profissional e acadêmico. Ou seja, nós temos gente a fim de trabalhar mais ainda, de oferecer mais opções para o alagoano, para a gente alagoana, né? E isso passa por um time de primeira linha. E é esse time de primeira linha que eu vejo aqui hoje, é esse time de primeira linha que eu vi aqui na semana passada, esse time que está conosco aqui, né, pela internet, nas 8 cidades, né, em que nós estamos hoje presencialmente, mas nas 16 cidades que a gente está por EAD, mas aqui, Edson, na UFAL, a gente recebe gente dos 102 municípios alagoanos. Isso está fazendo a diferença para a gente, está fazendo a diferença para os municípios. Então, a UFAL está fazendo a sua parte, está fazendo muito bem feita. Cada um de nós tem feito a parte que cabe nesse latifúndio, né? E é graças a essa gente boa que a gente está fazendo isso, porque, olha, haja energia para suprir, para sobreviver a essas crises todas, e a gente conseguiu. Né? A gente está conseguindo. E a gente vai continuar superando. Mas, pelo amor de Deus, está na época das vacas gordas, porque vaca magra eu não aguento mais, viu? Eu estou doido para comer a picanha prometida aí, tomar a cervejinha prometida pelo presidente, né? Eu acho que todo mundo está querendo essa época das vacas gordas, né? Tá, chega de lamúria, chega de lamentar, né? Vamos aqui olhar para frente, né? Com mais esperança, com mais expectativa, né? E fazendo a nossa parte, que é o que vocês estão fazendo com toda a propriedade. Então, Edson, queria já encerrar a fala aqui, agradecer a todos os colegas, né, que nos acompanham aí de forma online, né, e dizer da felicidade que é poder estar aqui com vocês. E alguém aqui vai fazer o treinamento de gestão de riscos? Na semana que vem? Das corretorias. Mas Comitê de governança e comissão de riscos. acho que é fundamental Colocar mais pessoas. não só ver se cabe mais gente na sala, viu, Edson, mas o próprio grupo de compras, os demandantes e compradores teriam que fazer esse análise de risco também, viu? Até porque hoje, na maior parte das áreas, por exemplo, para comprar um computador, você já tem que ter análise de risco. É fundamental que a gente tenha isso dissolvido, porque a análise de risco, eu acho que tem algumas palavrinhas que estão chegando aí que a gente tem que ficar atentos, né? A questão da transparência, eu acho que já está bastante sedimentada, né? Mas a questão da análise de risco, tem outras palavrinhas mágicas aí do ponto de vista, né, de corregedoria, de ouvidoria, de órgãos de controle, integridade, governança, integridade, análise de risco, são palavras que têm que estar na nossa boca, né, porque vão reger o sistema federal pelos próximos anos. E a maior parte nunca teve uma formação para isso. Eu, por exemplo, estou aprendendo essas palavras agora, né, depois de 30 anos de universidade, e vou continuar aprendendo. Quando a gente comprava papel sulfite e fazia o pedido nas 4 vias, no papelzinho no verde, no cor-de-rosa, no amarelo, né, a gente não tinha essas palavrinhas. Hoje tem que ter. Né, e quem não prestar atenção nessas palavrinhas mágicas, além de estar fazendo de serviço, vai responder com seu CPF. Enquanto servidor público, a gente responde, inclusive de forma hereditária, né? Passa para a família. Então, nós temos que sair daqui organizados, nós temos que sair limpos, né? Trabalhando direitinho. Então, acho que fica aí a provocação para que depois desse treinamento de risco da semana que vem, a gente consiga trazer isso para o pessoal de compras também. A ideia é ter esse primeiro com o comitê de governança. Só complementando o que o professor mencionou,
o plano de risco, ele prevê esse treinamento agora para o Comitê de Governança, para a comissão, e prevê outros treinamentos. Aí a gente vai envolver, sim, o pessoal para a execução do plano com as unidades e, inclusive, com o pessoal também de licitações. Beleza, eu queria agradecer mais uma vez a atenção de todas e de todos aqui, desejar bom trabalho para vocês aí, né, e parabenizar mais uma vez a iniciativa da Progente, da CAIS, né, e todos esses que participam aqui dessa atividade. Obrigadão. Desculpem que eu estou fazendo igual cachorro mal educado, estou comendo e caindo fora, né? Mas vocês querem comentar alguma coisa, dar algum retorno, perguntar? Algum comentário aí? Alguém que esteja online quer fazer algum comentário? Colocaram nada aí. Bom, ficamos à disposição aqui. Bom serviço para vocês. Obrigado. Pessoal, tem café aqui, viu? Um bolinho. Eu não vou dar pausa, porque a gente já começou às 10, certo? Mas quem quiser se servir, tá bom? Principalmente o pessoal que viajou, né? Que veio do interior, né? Do sertão, de Arapiraca. Quiser se servir, fique à vontade, tá? E também não veio quem é daqui, pode servir também. Não é exclusivo, não. Vamos dizer que o lanche está franqueado, né? GRU, né? Eu não vou parar porque, como eu disse, a gente começou um pouco mais tarde, até para viabilizar a chegada do pessoal a tempo, né? E pegar o início. Eu estou tentando gravar, pessoal, aqui, mas não é nada garantido, certo? Porque pode ser que saia sem áudio, já tentei outras vezes e acabou saindo sem áudio. E aí eu queria também, antes de entrar na pauta, fazer algumas colocações assim, pessoal. Uma avaliação, já avaliando mesmo, não só o trabalho do ano passado, mas inclusive desses 3 anos, né? Que veja, nós iniciamos em 2020 já com coisas online, né? Tudo já na pandemia. Quando nós iniciamos na casa em 2020, em fevereiro, nós ficamos um mês de normalidade, entre aspas, e aí no mês de março já começou o período de pandemia, isolamento social, etc. Então, todo o trabalho que a gente foi fazendo foi sendo feito online, como a gente comentou até no ano passado, no encontro, né? A grande parte, eu diria até a maioria dos colegas, eu conheci pessoalmente no ano passado, no encontro lá, né? Porque nós nos falamos muito, né, pelo WhatsApp e pelas reuniões online, né? Então, no ano passado, nós percebemos um pouco de saturação, digamos assim, desse online. Não foi? Não só por ir para essas atividades das comissões, mas para tudo. Na verdade, pelo menos essa foi uma percepção até pessoal minha, né, até minha também, que que a gente não aguenta mais coisa online, né? Curso online, reunião online, a gente ficou meio saturado disso, né? E por isso eu senti dificuldade já no ano passado nas oficinas online que nós fizemos. A ausência de muitos colegas, a gente perdeu a conexão com alguns colegas das comissões especialmente. Então, tanto para as comissões quanto para os requisitantes, quanto para o setor de compras, a gente está fazendo as oficinas do fórum presenciais. Mas estamos colocando também essa disposição, ou tentando colocar, digamos assim, a transmissão. Mas a transmissão, a participação online, eu gostaria sempre de frisar que é uma coisa que a gente precisa tratar como uma alternativa. Tá? Não é prioritário, não é, digamos assim, aquilo que a gente quer. A gente quer realmente que seja feito presencial, porque eu entendo que o rendimento é outro. Estar presencialmente, perguntar, questionar diretamente, não tem a distração do ambiente de trabalho, da casa, enfim. Eu não vou falar aqui é porque eu volto e me olhando ali para a Regina, que atua nessa área do EAD, né?
e é válida, enfim, foi muito útil, muito importante nesses 3 anos. A gente não teria conseguido fazer nada se a gente não tivesse encaminhado tudo isso dessa forma, mas acho que é isso. Então, por essa razão, a gente está fazendo presencialmente, tá, as oficinas. Então, a opção primordial é essa, embora a gente está também abrindo essa possibilidade, e nesse caso específico das oficinas de hoje, por conta desse período aí, né, de quando chegou a convocação, do período de carnaval, muita gente não está nas suas cidades, né, nos seus locais ainda, está retornando, ou tem dificuldade de se deslocar. Quer falar? Eu tenho que desativar, viu, Nilton? O teu microfone, estava no microfone. Mas se você quiser falar, Nilton, fique à vontade, tá? Ok. Bom, problema do EAD aí, né? Pois bem, gente, inclusive no EAD vocês não têm o café e o bolo que eu trouxe aqui. Quem está aqui no presencial vai poder saborear esse bolo que eu comprei com as minhas próprias mãos, né? Não foi que eu comprei com as minhas próprias mãos. Bom, pessoal, então, o primeiro ponto que eu queria tratar com vocês é uma avaliação do trabalho. Entendo, Newton. Entendo. Por isso que a gente disponibilizou essa transmissão também, na medida do possível, para vocês acompanharem, tá? Bom, então, o primeiro ponto que eu queria tratar com vocês é semelhante ao que eu fiz com os requisitantes, que é uma avaliação de 2022. Uma avaliação das nossas contratações em si, né? Já falamos, e vocês têm ciência, eu sei, não só vocês, mas vocês, a presença do professor Tonholo aqui, do Jarman, enfim, mostram como a universidade assim, tem entendido a importância do papel das comissões nas contratações da UFAL. Quando nós abordamos isso também com as direções, já há uma compreensão, né? Eu entendo que é um trabalho que já é um grupo de trabalho que já se consolidou na universidade, né? Então, o que a gente vai abordar aqui é um comparativo basicamente entre 2021 e 2022, né? E, claro, a gente teve um crescimento no início, a gente já falou em alguns outros momentos, a gente antes das comissões, né, desses grupos de trabalho, nós tivemos efetivamente licitados em 2020, excluindo aí, 2019, excluindo aí desertos cancelados, a gente teve 305 itens. Em 2020, já com os grupos de trabalho, né, com essa metodologia, a gente saltou para 1.200, em 2021 para 1.835 efetivamente licitados. Em 2022 ficou nessa faixa, acho que 1.500, 1.400, por aí. Então, se manteve mais ou menos o número, mas há um elemento que para mim também é muito importante, que é o elemento do sucesso dos itens, da porcentagem de sucesso dos pregões, né? Laciane, você quer falar? Fique à vontade. Desculpa, Edson, toquei aqui sem querer na mãozinha. Perdão. De novo. Eu estou entendendo que você não quer falar. Tudo bem. Então, para a gente esse dado é muito importante. Esse dado do percentual de sucesso. Porque colocar muitos itens para licitar é importante, mas fazer com que eles efetivamente sejam licitados, que eles não sejam perdidos, que eles não sejam desertos ou cancelados, isso é fundamental para a gente. Isso mede também o grau de acerto em vários aspectos do trabalho, né? Então, vamos ver, por exemplo, aqui, vou fazer o compartilhamento com o pessoal que está acompanhando online.
Vou mostrar mais ou menos o que eu mostrei aqui na reunião com os requisitantes, na oficina com os requisitantes. São duas planilhas, inclusive eu quero transformar isso em gráficos, assim que puder. Estou contando com a ajuda aí para isso. Quer dizer, conto ainda, né, para a gente fazer isso. Começando. Está aparecendo para o pessoal. Então, veja, isso aqui, esses são os percentuais de sucesso de 2021. Eu fui destacando aqui de vermelho os pregões que tiveram um índice abaixo de 50% de sucesso. Os pregões, né? Então, aqui está como vencedor, porque esse levantamento foi feito levando em consideração o fórum, o encontro do Fórum de Compras, onde nós premiamos, e vamos ter isso de novo, né, esse ano. Inclusive, reforço muito, pessoal, a participação, a importância da participação de vocês no encontro anual. Por quê? Porque é um momento, além de ser um momento de interação, é um momento de reconhecimento também do trabalho, né? Então, a gente já tem um sinal positivo do SEBRAE para nos patrocinar, né? E a gente entende que, além do troféu, a gente talvez consiga mais alguma coisa, né, como premiação para essas melhores práticas. E uma das categorias é o percentual de sucesso. Nessa categoria, a gente premiou os requisitantes, ou o principal requisitante do pregão, a comissão que trabalhou naquele pregão e a pessoa que instrui e a pessoa que pregoeira, né, a pessoa que operou o pregão. Tá? Então, se nós olharmos aqui, nós vamos ter o de fármacos por 51%, o de equipamentos de laboratório 68%, mobiliário 49,44%, eletroeletrônicos 46,77%. Eu estou passando 1 a 1, diferentemente do que eu fiz lá para os requisitantes, porque nós estamos aqui num momento com as comissões, né? Esse percentual de sucesso é influenciado por vários fatores, é claro. Então, entra a questão das cotações? Sim. Cotações bem feitas, cotações bem precisas ajudam a aumentar a possibilidade de sucesso. Mas não é só isso também, né? Tem uma questão do mercado também. Pode falar. 2021. Viu? Eu vou mostrar 2022 daqui a pouco, certo? Então, o mercado influencia. A gente teve uma crise forte, né, de maluquice de preços em 2021, enfim, toda a inflação que ocorreu por conta da pandemia. Há também uma questão, e nessa questão de mercado também está a falta de participação de empresas locais, que a gente tem historicamente isso, essa dificuldade. Entra também a questão do tempo de instrução. Então, entre o momento em que a cotação é feita e o momento em que o pregão é operado, se houver um espaço temporal muito grande, aquele preço tende a se tornar desatualizado, né? Então, são vários fatores. E a gente foi mapeando todos eles e tentando trabalhar em cima de cada um, né? Eu vou passando dos demais aqui, e aí eu vou falando como é que a gente está tentando ou tentou atacar cada um desses problemas, né? Então, no caso de, reagentes, solventes de cultura, 85,37%, acessórios 36%, rações 32%, PI 42,5%, aí temos copo e cozinha 78%, equipamentos hospitalares 40%, material de limpeza 56%, construção civil 90%, material esportivo e didático 38%. Então, veja, desses pregões todos, nós observamos que cerca de 6 tiveram, acho que 6, se não me engano, tiveram abaixo de 50% de sucesso em 2021. Tá? Então, a gente começou a atacar alguns problemas, alguns desses fatores que eu mencionei aqui, que atrapalham o processo, ou que prejudicam o sucesso dos pregões. Então, vamos lá. Aí, em relação à precisão das cotações, em 2021 foi quando nós começamos o fórum de compras e licitações. Então, nós já tivemos um trabalho
inicial de capacitação, esses treinamentos que é o que nós estamos fazendo aqui, explicar como é feita a cotação, de passar algumas orientações, né, de como são feitas. Então, com isso a gente ataca o problema das cotações inadequadas, porque quando a gente treina vocês, ou a gente apresenta para vocês a ferramenta, que é o banco de preços, e como usá-la adequadamente, a tendência é que a cotação seja mais refinada. Você vai ter mais cuidado de fazer a cotação e o preço vai se tornar mais correto. Com isso, aumenta a chance de sucesso. Né? No segundo elemento, em relação ao mercado, nós fomos ao SEBRAE e apresentamos o nosso plano de contratações ao Conselho do SEBRAE. O SEBRAE, enfim, entrou nessa mobilização. Outras instituições começaram também a querer seguir o exemplo da UFAO e entraram nesse grupo, vamos dizer assim, de mobilização do mercado local. E aí isso já envolveu o IFAO, Fundeps, TCE, certo? Vários órgãos do Estado que estão também interessados e seguindo essa mesma linha da UFAO junto com o SEBRAE. Né? E aí, com isso, a gente tenta atacar essa questão do mercado. Tá? Bom, e essa capacitação constante, contínua, que a gente tem feito aqui no Fórum de Compras. Com isso, a gente teve uma melhora significativa nesse percentual. Então, veja, ao fim de tudo isso, a gente teve aqui um percentual de sucesso de, não está aqui, tá? 63%. Na média, nós tivemos 63% de sucesso. Se nós pegarmos os itens que foram colocados para licitar e os itens que nós licitamos, nós alcançamos 63% de sucesso na média. Quando nós pegamos aqui 2022, nós tivemos uma melhoria sensível. Por quê? Vocês vão ver agora no quadro aqui, deixa eu compartilhar com o pessoal que está online também. Eu abri mesmo aqui, desculpa aí. Faz parte. Bom, então, se a gente pega 2022, a gente teve uma melhora significativa. No geral, nós aumentamos de 63% de sucesso para 68%, no geral, certo? E, individualmente, vários pregões que no ano de 2021 ficaram com um percentual de sucesso abaixo de 50%, em 2022 superaram os 50%. Então, isso significa o quê? Toda essa melhoria desses fatores. Então, as cotações foram melhores, o mercado participou melhor. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, no pregão de eletroeletrônicos, nós tivemos uma participação de 100 fornecedores diferentes e uma disputa acirradíssima. Nós tivemos 50 atas, 50 fornecedores diferentes de um pregão. O pregão tinha cerca de 150 itens. André, você lembra? Eram 150, né, André? Foram quantos itens, mais ou menos, eletroeletrônicos? 200, então eu errei. Um pouquinho. Mas tá. Mas nessa faixa, assim, cada fornecedor ganhou em média 2, 3 itens. Porque houve uma disputa muito acirrada. Né? Então, eu lembro agora do meu direto está certo, foram 50 fornecedores exatamente do pregão de eletroeletrônicos, 50 atas diferentes. Né? Isso aumenta a disputa, melhora o preço, diversifica, enfim, tem vários fatores interessantes aí. Então, vejam, por exemplo, no de vidrarias e plásticos, nós alcançamos 68%, TI, 94%. Se a gente comparar, por exemplo, TI de 2021, só pegando esse caso, com TI 2022, 2021 TI ficou 43%. Em 2022 aumentou para 94%. Então houve uma melhora muito significativa, né, no percentual.
Eletroeletrônicos também uma melhora no primeiro ano, ficou abaixo de 50% em 2021, 2022, ultrapassa os 60%, quase 70%, 68% também. Tá? Tá aqui, André, ó, o número de item. Você errou também, viu? 167 do TR, 50 aproximado. Tá aqui o número dos itens. 160 eu estava olhando só o percentual, né, em minha defesa. Os cancelados e a quantidade licitada está aqui. Copa e cozinha, 39. Alimentos, 98, manteve o percentual. EPI, 76. Equipamentos odontológicos, 60. Material de limpeza, 59. Material de limpeza, água mineral, 100. Expediente, 95%. Equipamentos odontológicos, 25%. Esse foi realmente ponto fora da curva mesmo, de todos. Hélio líquido, 100. Reagentes solventes e meios de cultura, 33. Equipamentos de laboratório, 67. Acessórios de laboratório, 39. Imobiliário, 75. Para o curso de medicina, né, específico para medicina, 38. 55 de material esportivo. Material de construção civil. Peraí, tem um aqui no meio. Do hospital veterinário aqui, não foi? 100%, material de construção civil, 98%, equipamentos agrários, 75%, container, 100%, biblioteca, 100%, expediente, houve um outro de expediente também, 100%, na média foram aí 68,25%. E aí a gente está trabalhando com uma meta, né? Para a gente não ser igual a Dilma, né, que disse que não queria, não tinha meta. Aí depois, quando a gente atingir a meta, né, a gente vai trabalhar com uma meta, certo? E é uma meta mesmo. A meta é ambiciosa. A gente quer chegar a 80%. Tá? 80% de sucesso na média geral dos pregões. Eu acho que é possível. A gente já chegou nos quase 70%, 68%. A gente consegue avançar um pouquinho. Bom, então é isso, gente. Eu acho que, em termos de números, é isso, mas eu queria voltar aqui para a apresentação, para a gente falar de pontos de melhoria e os acertos e os pontos em que a gente precisa, de fato, trabalhar. Né? O que a gente percebe, então, é uma evolução. Né? Uma manutenção do número de itens, a quantidade continuou próxima do que foi 2020, 2021 e 2022. O número de itens se mantém ali entre 1.200, 1.500, 1.800 nessa média, sempre acima de 1.000, mas um aumento do percentual de sucesso. Né? E uma coisa que aconteceu no ano passado é que, e isso até eu coloco também como fator, essa desmobilização do online, é o fato de que alguns requisitantes colocaram a demanda no plano, as comissões até cotaram, e eles não requisitaram depois. Então, na hora de requisitar, faltou a requisição e não entrou no pregão. Então, por isso, tem um fator relacionado a isso também. Mas, de modo geral, quais são os pontos positivos que eu queria colocar aqui em relação ao trabalho de 2022? Primeira coisa é a ampliação do número de pregões iniciados e concluídos no mesmo exercício. Então, a gente teve um aumento, a gente conseguiu praticamente que todos os pregões começassem e terminassem em 2022. Isso é uma coisa importante para nós, não deixar o pregão atravessar para o outro ano. Praticamente todos os pregões que começaram em 2022 do plano foram concluídos em 2022. Outra coisa, o crescimento no percentual de sucesso dos pregões, isso eu já falei, né?
sobe de 63 para 68. Outro ponto positivo, isso aqui eu acho maravilhoso, pessoal, para todos nós como o FAO, muitos de vocês que são também requisitantes, estão em gestão também, né, Elisandra? Veja, planejamento, instrução, operação, empenho e entrega no mesmo exercício. Então, fiquei muito feliz de ouvir alguns colegas reportarem para a gente, já chegou o material. Dentro do mesmo exercício, a gente conseguir planejar, requisitar, planejar, cotar, requisitar, instruir, operar, empenhar e entregar no mesmo exercício, liquidar a nota fiscal no mesmo exercício. Isso é muito legal. Isso não aconteceu com todos os itens. Muita coisa chegou agora em janeiro e fevereiro. O almoxarifado está com muita coisa, muita nota fiscal para testar, muita coisa para entregar. Mas o fato é que uma boa quantidade de materiais chegou dentro do exercício mesmo de 2020. Isso é maravilhoso. Assim, parece uma coisa óbvia e simples, dizer assim, isso é planeja para mim, receber em 2020. Mas quem sabe da complexidade, vocês entendem um pouco da complexidade do que é licitar, fazer isso acontecer dentro do mesmo exercício é um feito para nós. Eu digo nós, todos os que participam dessa corrida de bastão, requisitante, comissão, setor de compras, todo mundo participando dessa corrida está envolvido nesse feito que é conseguir comprar, planejar e comprar no mesmo ano, planejar e receber no mesmo ano. Né? Isso para a gente é muito, muito legal, muito importante. Outra coisa, melhoria da qualidade dos itens adquiridos. Então, a gente já tem recebido vários feedbacks assim, de requisitantes elogiando o nível de qualidade dos itens. E nisso vocês estão diretamente imbuídos, digamos assim. Porque são as comissões, o grupo de trabalho das comissões é o grupo que cota e que especifica, que padroniza. Né? Então, André, chega um bom projetor na universidade, você, enquanto comissão de eletroeletrônicos, está diretamente relacionado a isso. Né? Porque se chegou melhor do que em 2021, olha que evolução. Se as impressoras chegaram melhores agora, se os computadores chegaram melhores, se a cadeira chegou melhor, ou se o reagente foi melhor, ou se a vidraria foi melhor, o equipamento de laboratório de mais qualidade, tudo isso passa por essa evolução das comissões. Então, como eu disse, eu não enxergo, pessoal, mais, eu não sei qual a percepção que vocês têm, mas eu não enxergo mais como licitar na universidade, com a quantidade de unidades acadêmicas e campo que a gente tem, sem comissões. Eu não vejo condições para isso. Eu não vejo como a gente receber uma demanda de 20, 30 unidades diferentes para os mesmos itens e a gente não ter um filtro técnico que padronize isso. Que junte e defina os tipos de computador, os tipos de cadeira, os tipos de data show, os tipos de estabilizador. Se você não tiver uma centralidade, uma racionalidade, é muito, muito difícil hoje fazer isso. Então, é vital para a gente que a gente tenha isso. É por isso que a gente vai falar dos pontos de melhoria e eu vou chegar em algumas ações que a gente tem feito para que as comissões continuem. Né? Outra coisa, melhoria da qualidade dos itens, eu já falei. E o quinto, maior precisão das cotações. Isso se reflete no aumento do percentual de sucesso, mas se reflete também numa outra questão. A gente percebeu uma redução da diferença entre o valor licitado e o valor estimado, o valor máximo aceitável. Então, há alguns anos, até mesmo nos primeiros anos, a gente pegava, por exemplo, o que foi estimado e o que foi licitado, e havia uma diferença grande. Você pode dizer assim, poxa, foi bom porque a gente conseguiu negociar, reduzir bem o preço e tal, os fornecedores brigaram, mas nem sempre foi por isso. Muitas vezes é porque a cotação estava muito alta, né? E aí o preço do mercado era outro.
Então, assim, é saudável para a gente observar hoje uma diferença muito pequena, quando a gente pega lá no CIPAC e vê lá, valor estimado, valor licitado, você comparar e ver que estão próximos, significa que se perdeu pouco item, significa que houve uma diferença pequena entre o que você estimou e o que realmente se comprou. Isso, claro, existem itens que fogem a essa regra, mas, no geral, é um bom sinal de que a cotação melhorou. Então, é um sinal de evolução de vocês, enquanto comissões, ou subcomissões. Né? É um sinal de que houve uma evolução em todo o trabalho. Tá? Bom, pessoal, então, eu queria falar um pouquinho dos pontos de melhoria. E aí, para cada... Por exemplo, quando eu falei com os setores de compras aqui, eu falei de alguns pontos de melhoria e alguns pontos, né, positivos que a gente enxergou. Para cada grupo a gente foi mapeando, né, aquilo que a gente tem que pode melhorar. Claro que esse mapeamento vem dos feedbacks, das observações que a gente vai colhendo, dos apontamentos de vários colegas de todos os grupos que vão, isso aqui, a gente vai coletando isso para poder montar. Então, qual a questão de alguns pontos de melhoria que a gente tem? A primeira coisa que a gente precisa melhorar é o baixo número de membros atuantes. Então, nós temos lá os quadros, que vocês conhecem, com os membros das comissões e subcomissões. E, assim, a gente percebeu uma dificuldade de que todos se engajem. E eu sei, claro, que é difícil, é sempre difícil, em qualquer comissão que você faça, fazer com que todos se engajem. É sempre difícil. Esse é um ponto que a gente precisa melhorar. Então, vocês que estão nos acompanhando online, vocês que estão aqui, é fundamental a participação. Porque quanto mais gente participa daquela comissão e subcomissão, o trabalho termina mais rápido. Fica menos pesado. Quando você tem uma subcomissão com 8 pessoas e só 2 estão atuando efetivamente, o que vai acontecer? Sobrecarga, porque a pessoa as 2 pessoas vão fazer aquilo que 10, 8 deveriam fazer. Demora, a cotação vai demorar mais porque menos gente está atuando. Né? E isso, lembra que é uma corrida de bastão? Esse problema vai causando reverberações no restante do processo. Então, atrasa a cotação, atrasa a requisição, atrasa pregão, vai atrasando, vai desencadeando uma série de questões. Né? Então, a gente precisa realmente que haja um engajamento de todos os participantes das comissões. Ontem eu pedi, eu até agradeço que a Maria Luísa está participando online, ela está aguentada, mas agradeço que a Maria Luísa que ontem entrou em contato com vários de vocês, não foi por telefone, né? Perguntando, enfim, mobilizando para que participasse o maior número possível. Alguns informaram que não poderiam, outros, em sua maioria, confirmaram que poderiam. Então, a gente está conseguindo aqui um bom número de pessoas acompanhando. O meu pedido é que vocês realmente participem, se engajem. E aí vem uma questão que é uma problemática, né, que foi apontada por muitos colegas. Olha, a gente tem dificuldade porque a gente tem outras atividades. Eu sei, né, que é um dificultador para todos nós. Né? Então, a gente tem atividades da unidade, outras atividades, e fica difícil muitas vezes você se envolver. Às vezes a pessoa pega o bonde andando, né, foi designado ali durante o processo, aconteceu com muitas pessoas. Foram designadas durante o processo, e aí ficou difícil de acompanhar e se desconectou. Né? Então é importante já participar do início agora para entender o processo todo, né? E se engajar definitivamente. Né? E aí vem o trabalho que a gente fez, a atuação nossa como Progente junto aos diretores. Por quê? O que foi colocado, e houve acordo com os diretores na última reunião, é que no período definido no calendário de contratações, as direções devem liberar os servidores ou
definitivamente para atuar no trabalho das comissões naqueles períodos, ou que elas definam um horário. Então, isso foi demandado em reunião, vai ser formalizado por requerimento, e aí a gente vai cobrar isso aos diretores. Tá, Raíssa Lamier, como é que tá? Qual é o horário que ficou definido para a Raíssa atuar nas comissões? Né? Qual vai ser o horário que ela vai ter para trabalhar nas comissões? Bom, a direção deve definir o horário, ou, se houver possibilidade de que a pessoa fique integralmente participando, melhor. Mas, se não, ela define um horário dentro da carga horária do servidor para que ele atue. Então, assim, a gente falou isso, a gente conversou com os diretores, não houve objeção, porque eles entenderam e entendem a importância disso. Eu disse, gente, eles não estão, quando as comissões fazem o trabalho que tem feito, e muito bem feito, não é para trás, é complicado. Né? Eu coloco quantidade lá, as quantidades que você vê da carga, para que a gente tenha reserva para direcionar para as unidades. Mas a compra, tudo que é adquirido, contratado, de serviço, material, é para as unidades. Então, é um trabalho que beneficia toda a universidade. Então, está lá o André na comissão, vou citar você, André, novo, que era para você estar aqui nas cadeiras provituras, viu? Aqui na frente. O trabalho que o André faz, por exemplo, na comissão de eletroeletrônicos. Estou citando o caso dele, isso se aplica a todos vocês. Tá, ele está trabalhando numa especificação, numa cotação de um projetor, por exemplo, de novo, falando do projetor. Esse projetor vai beneficiar quantas unidades? 30 unidades diferentes, 25 unidades diferentes que demandam aquele material. Então, nada mais justo do que a direção do SECA defina um horário em que o André possa se dedicar ao trabalho da comissão, para que ele consiga ter tranquilidade para trabalhar, né, e entregar aquilo que se pede no prazo. Né? Então, isso foi feito, esse trabalho está sendo feito junto às direções, e a gente vai cobrar isso das direções. Tá? Foi feita a conversa, foi formalizado com o documento, e depois nosso contato por telefone, por e-mail, perguntando para que eles informem para nós qual é o horário que o membro da comissão, aqueles membros que atuam naquela unidade, tem para trabalhar nas comissões. Tá? Inclusive, nós apresentamos o calendário de compras para eles. Porque vocês sabem, gente, assim, quem está começando, quem está chegando online ou aqui, vocês sabem que o trabalho da comissão não é o ano todo. Vocês não atuam o ano todo na comissão. Assim, esse é um trabalho sazonal. Ele é um trabalho que exige um esforço temporário, e depois você fica mais tranquilo em relação a isso. Então, a gente precisa, nesse período do calendário em que é necessário esse esforço temporário, ter tempo para fazer. Né? Então, uma coisa que advém desse baixo número de membros atuantes é justamente a extrapolação dos prazos das cotações. Então, no calendário tem um prazo que está definido lá para a conclusão das cotações, e aí, quando se extrapola o prazo, aí você vai extrapolando os outros. Né? Vai desencadeando uma série de prazos que vão sendo extrapolados e vão tornando o processo mais demorado. Uma outra questão que a gente precisa melhorar é a demora na análise das propostas de pregão. Então, lá no calendário, gente, está definido também um período de análise das propostas. Não é assim? A pregoeira está lá, o pregoeiro está lá operando o pregão. O fornecedor manda as propostas, não é isso? E a pregoeira pede a ajuda das comissões para analisar essas propostas. Quando ela pede, eu estou falando ela porque na maioria das vezes é uma pregoeira. A gente tem uma equipe majoritariamente feminina nos pregões, né? Então, a gente tem dois pregoeiros, eu acho. O restante são mulheres, né? Então, ela manda, ou ele manda as propostas, e a sessão está aberta, gente. Então, a gente precisa que a comissão entenda a necessidade imediata de análise. Então, quando você receber a proposta, não dá para você dizer assim, semana que vem eu olho. Certo?
Isso eu falo você, falando em termos de comissão. Na semana que vem, a gente olha daqui a 2 semanas, ou quando a sessão está aberta. Então, assim, o que nós definimos? Quando o pregoeiro ou a pregoeira enviar as propostas para as comissões, ela vai reabrir a sessão 2 dias depois. Certo? Isso quer dizer que a gente tem que fazer análise de todos os itens que ela enviou em 2 dias? Não. Não quer dizer isso. Mas quer dizer que alguma coisa precisa estar analisada depois dos 2 dias. Porque ela vai reabrir a sessão, vai aceitar e recusar propostas, pelo menos algumas. Tá? Então, ela não vai reabrir a sessão e ficar sem fazer nada. Ela marca 2 dias depois. E aí é preciso que a gente tenha essa ideia, essa compreensão de que em 2 dias alguns itens precisam ter sido analisados, algumas propostas precisam ter sido analisadas, para que a pregoeira ou o pregoeiro possa começar a aceitar ou recusar alguns itens. Tá? Se forem todos, ótimo, mas é difícil porque são muitos itens, né? Então, alguns itens pelo menos depois de 2 dias. Tá? E aí vai se fazendo conforme a possibilidade, a disponibilidade. E para esse período também de análise de propostas, a direção deverá também separar o tempo, como no momento das cotações. Então, é período de análise de propostas. Nesse tempo também a direção deve separar o tempo. Então, a gente vai ter esse contato com o diretor para que ele diga qual o horário que a servidora, que a Ana Paula, que a Patrícia, que o André, qual é o horário que ele vai ter disponível para poder atuar nisso. Né? Ok? Outra coisa que a gente precisa melhorar, isso aqui menos a gente tem diminuído muito, mas uma coisa que eu coloquei aqui para a gente não esquecer, que é uma coisa que é preciso estar atento, é a discrepância entre cotações, né? Como a gente viu, você está pegando 3 cotações, se você tem uma de 1.000 e outra de 100, elimine uma das duas, né? Porque se você pega cotações muito distantes, você pode dizer assim, mas quando fizer a média, fica no meio ali e resolve. Mas não é recomendado que você pegue cotações tão discrepantes. Né? Então, é uma coisa que a gente precisa evitar. E, por fim, a persistência de itens inadequados aos grupos de materiais. Então, muita coisa até que eu estou falando aqui já vai estar até na oficina também, né? Mas a gente vai falar um pouquinho disso também. Quando vocês receberem as planilhas, elas têm um filtro inicial que foi feito pelo requisitante, certo? Quando o requisitante priorizou, ele não disse para que comissão vai, né? Muitos de vocês são requisitantes fizeram isso. Esse item tal é de reagentes, vincula. Bom, aí filtra, a gente filtra, gera uma planilha, né? Aí a gente faz uma checagem, só que a minha checagem, ou a checagem da gerência de compras, é uma checagem que não tem conhecimento técnico. É mais um filtro, mas não é um filtro tão eficiente assim. Então, quando a planilha chega para vocês, ela pode vir ainda com itens que estão ali, mas não são daquele grupo. Então, é preciso que a comissão atente para isso. Né? O que não é do grupo que está aqui? Se não é do grupo, você retira. Pode falar. Grupos diferentes. Isso acontece muito, principalmente com acessórios e plásticos. Como eu abro uma planilha, eu baixo todos os itens que estão na casa dos materiais e distribuo para os representantes das mesmas da unidade, para que eles sigam o que eu esqueci. Então, eu tenho retrabalho também a pessoa que faz essa requisição final,
Exato. mas não há uma reunião da comissão, para que esses itens sejam realmente definidos. Isso acontece com a gente muito com medicamentos. Muitas vezes tem alguma coisa que, na verdade, seria mais adequado para medicamento da farma do que ir para lá para reagentes. Sim. Mas a gente acaba dizendo, olha, isso é de vocês. Mas é muito como se fosse uma imposição nossa para essa comissão. E eu acho que isso não é mais adequado. A gente precisava reunir a comissão de laboratório para parar essas arestas. Eu acho que isso ajudaria a manter esse item 5 tão Sim. presente. Sim, verdade. Acontece. Não, porque a única comissão que ela tem 9, acho que 9 subcomissões é a de laboratório. É justamente pela proximidade de um item com o outro, né? Como ela falou, a Ana Paula falou, de livraria e de acessórios. Às vezes, essa proximidade de tipos de itens acaba ocasionando muitas vezes um entende que está lá, o outro entende que está cá, e às vezes fica nos dois grupos. Né? Os dois grupos. É. É. Só que essa questão do catimata, ela não necessariamente acarreta, porque essa duplicidade é em função da descrição mesmo, a compreensão, então falta um alinhamento, né, entre as subcomissões para definir. Eu acho válido, né, que seja feita uma reunião, depois que a gente entregar as planilhas, no momento de checagem que a gente vai falar, uma reunião com as comissões todas, aliás, com as subcomissões de laboratório, né, com a comissão de laboratório e, dentro delas, claro, as suas subcomissões, para fazer esse alinhamento, essa checagem, e depois disso aí segue o trabalho de cada subcomissão. Já que você vai ter isso com relação a lava-óleos. E colocaram como EPIs, eles que não era tipo acessórios ou alguma coisa desse tipo, e eles diziam que era para serem EPIs. Gente, lava-óleos é coletivo, não é individual. Então, equipamento de proteção individual, né? Pois é. Entendi. Mas existia. Pronto, então aí essa insistência, ela precisa chegar num consenso, né? E aí a reunião ajuda nesse consenso, né? Ou as reuniões, se for o caso, mais de uma, né? Por favor. Sim. Isso. Foi, o hospitalar faltou isso. Isso. Mas então, as outras comissões, as subcomissões e comissões têm, cada uma tem o seu organizador, né? O caso de hospitalares foi porque foi o problema que aconteceu de pessoas entrarem durante o processo. Então, quem era a organizadora antes? Era a Cat, né? A Cat saiu, e aí as pessoas novas que entraram durante o processo e não tinham essa condição, muitas vezes, de trabalhar nessa organização. Né? Então, mas agora, vocês iniciando já a partir começando do começo, como se disse, a gente define realmente um organizador, uma organizadora, como as outras comissões têm, para atuar nesse ajuste dentro. Mas, enfim, essa questão de ter um alinhamento na checagem vai ajudar, sim, a evitar essa persistência. Né? Pessoal, eu vou só finalizar aqui, então, que a gente já está na hora do almoço. Olha só, gente, eu acho que a gente pode, a minha previsão é de terminar às 4, né? Então a gente pode terminar meio-dia e voltar a 1, certo? Por quê? Porque que a gente tem previsto para a tarde? Uma oficina, pelo menos, a de catálogos, e em seguida a gente ter ou a de catálogos ou a de cotações. Talvez eu antecipe a de cotações, por quê? Porque eu já convidei para as 2h30 da tarde o pessoal da Negócios Públicos, que eles vão apresentar as mudanças do sistema do banco de preços. Tá? Então, uma coisa importante também, para quem está nos assistindo também acompanhando, e para todos vocês que estão aqui, a questão é que o banco de preços tem uma ferramenta que é a mentoria, dentro do próprio sistema.
Então, você consegue ter orientações, gravações de aula, tudo sobre como, tudo sobre como potencializar o uso do sistema. Né? Então, só que eu pedi mesmo assim que eles apresentassem isso, até porque tem pessoas novas nas comissões, e eles vão apresentar como é que funciona, né, as novidades, as alterações. O sistema já está adequado à nova IN, a IN 65/2021, e acho que as funcionalidades novas é importante que vocês conheçam. Quem usou o sistema em 2020, quando pega em 2021, já viu diferença. Quando você pega em 2022, você já vê diferente. Então, é importante ter essa atualização geral mesmo, do que mudou, do que tem de novo. E aí isso está previsto para 2h30. Eles vão entrar, e aí todos nós vamos assistir aqui, inclusive quem está participando à distância, tá? Bom, pessoal, então assim, de modo geral... Pode falar, Simão. Bom dia a todos. Só referente ao ponto 1, né, Edson, onde temos os novos participantes e os participantes não atuantes, é fundamental estar tirando dúvida com os membros mais atuantes, até porque tem muitos detalhes e exige uma análise crítica. Não deve ser feito de qualquer modo, principalmente na descrição e análise de cotação e nas demais tarefas. Então, é só nesse sentido que eu gostaria de fazer a explanação nesse sentido. Ok, Silvio, obrigado. É aquela coisa do network, né? Você ficar pegando informação realmente com quem já está atuando há mais tempo, quem está iniciando nas comissões, nada impede que você pergunte a mim, a qualquer outro membro que está há mais tempo. A gente tem esse trabalho nas oficinas de fazer, de orientar, de explicar, de mostrar. Tá, vou passar a palavra na Paula daqui a pouco. Mas nada impede que haja esse contato. Isso é muito importante também, né? Essa questão, pessoal, que eu falei aqui desse trabalho com as direções, vejam, ele tem os dois lados, né? Vejam, a gente está atuando com eles para cobrar essa definição de horário e de tempo para que vocês atuem. Mas aí até um dos diretores disse, agora eu quero que vocês vão ter que me dar um feedback de quem realmente está trabalhando nessa comissão, nessas comissões, porque o diretor disse até assim, eu tô liberando todo mundo. Um dos diretores disse, eu libero todo mundo para atuar e vou liberar com certeza, que é importantíssimo o trabalho. Agora vocês vão ter que me dizer se alguns dos servidores que estão lá, que estão com portaria, designados por portaria, né, se estão ou não atuando. A gente vai ter que dar esse feedback também, foi um compromisso nosso com eles de dar esse feedback, né, da participação dos membros. Pode falar. Sim. Ok. Exato, perfeito. Eu lembro que no ano passado a gente teve a oficina de cotações até com a Carol. Não sei se você lembra da cifra, que ela relatou, né, que e esse ano novamente o pregão da cifra teve um índice altíssimo, né? Quase 100%, 98%. No outro ano foi 97%. Então, ela manteve aí uma média muito boa. E aí, enfim, muito importante dividir, né, a informação, enfim, compartilhar. A gente vai fazer assim, nesse momento. E de hoje para amanhã, porque já é a oficina, vai ser de hoje para amanhã. A ideia é concentrar as principais oficinas para o trabalho agora, nesses 2 dias, e vocês já a partir do mês de março, né, a partir da próxima semana, já iniciarem a atividade, né, com as planilhas, tá?
Ok. Eu queria só, antes de finalizar, tem mais 10 minutinhos antes de eu liberar vocês para o almoço, falar um pouquinho da questão da gestão patrimonial, porque aí fica só as oficinas para o período da tarde e para amanhã. Em relação à gestão patrimonial, pessoal, eu queria falar um pouco sobre o Comutato, e eu compartilhei, inclusive, a informação com vocês lá no grupo, né, e lá no site da UFAL também. O Comutato é um sistema que foi pensado com base nas nossas necessidades, um sistema nosso, da UFAL. Há outros órgãos, enfim, sistemas semelhantes, até na rede federal, o BEUSE, né, tem essa ideia. Né? E qual é a ideia do Comutato? É de aproveitamento, de otimização dos nossos materiais, dos bens de consumo e dos bens permanentes. Então, aquela unidade que tem um bem que está parado, um reagente que está prestes a vencer, um material, um equipamento de laboratório que não está sendo utilizado, disponibiliza isso para a comunidade acadêmica, certo? E aí, quem tem interesse, entra em contato no próprio sistema, conversa com a pessoa via chat, com a pessoa que disponibilizou, e negocia. Você pode doar, você pode trocar, fazer um escambo, você pode doar, você pode trocar. Certo. Conforme vocês queiram, conforme a unidade entenda. E aí que você coloca, pode ter várias pessoas interessadas e você vai negociar. Isso. Pode ser colocado, inclusive, na descrição do item já, se você quiser, né? Eu vou mostrar aqui o funcionamento. Porque você já diz, eu aceito troca nesse vizinho. Então você pode só disponibilizar o bem lá. É o LX da UFAL. É exatamente isso. É exatamente isso. Até para facilitar a compreensão, eu disse, é o LX da UFAL. Desapega lá e alguém se interessa só dentro da UFAL, exatamente. Então, usem, tá bom, como Tati. Já tem algumas coisas. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. A gente tem umas coisas até que eu tinha visto da última vez. Eu vou projetar aqui para o pessoal das unidades, o pessoal que está acompanhando online ver, né? Pode falar. Quer tentar usar o microfone? E aí o pessoal consegue ouvir melhor aqui. Só apertar e segurar. Eu acho que ele funciona. Não. Ele tem um manejo aí para poder pegar. Sim. Isso, vou falar disso. Vamos clonar o André. Então, Elisandro, boa sua pergunta, e falei disso também na reunião com os requisitantes aqui. Então, é importante para o pessoal saber como é que isso está sendo encaminhado. A gente tem o problema do orçamento, claro, está abaixo de todos os limites possíveis. A gente está trazendo de 2022 uma dívida de 11 milhões dos contratos. Havia o apontamento de uma redução em 2023 de 6% já. E aí houve uma recuperação, me parece, que vai igualar, né, o orçamento de 2023 ao de 2022. Isso não resolve o problema, porque já era baixo em 2022, né? Era igual ao de 2011, nosso orçamento, né? Então, só que veja,
a gente tem pensado e buscado alguns caminhos para isso. Quando eu falo a gente, eu falo como instituição, né? Claro. E aí o que acontece? Nós estamos com um processo de contratação em andamento, que está prestes a ser divulgado, o edital, que é um novo contrato de manutenção que vai substituir esse que é feito hoje pela SOL, manutenção residente, que tem eletricista, encanador, pedreiro, pintor, marceneiro e tal. Qual é o problema desse contrato hoje? Ele vem de 2018, né? O problema desse contrato é que ele tem mão de obra, mas não tem material. Então vai lá o cara olhar o seu micro-ondas, o seu estabilizador, e ele diz, está quebrado. Precisa disso aqui. Aí o professor, o servidor diz assim, certo, e aí? Tem que comprar. E aí, muitas vezes, inúmeras vezes, os servidores têm comprado, né, do próprio bolso, as direções compram para que a pessoa coloque. Então, isso torna o contrato, acaba se tornando um contrato bem inapropriado. Qual é a mudança do novo contrato? A previsão de um valor específico para a compra de peças. E aí ou seja, as peças os materiais não seriam comprados pela UFAL em outro processo. Então, isso implica dizer o seguinte, ele vai lá no Beltério, o micro-ondas está quebrado. O técnico olha e diz, precisa disso aqui. Lista o que precisa. Vai para o fiscal e o fiscal autoriza a compra. O técnico compra, coloca e a empresa emite a nota fiscal do serviço da compra, que a UFAL paga depois que a empresa compra. Então, a compra vai ser feita, a compra do material vai ser feita pela própria empresa de imediato, conforme a análise do técnico. Então, assim, claro, a gente não tem orçamento suficiente para muita coisa, mas pelo menos tendo um valor ali dentro do contrato previsto para a compra de peças, você vai ter a mão de obra e você vai ter o material. Hoje a gente não tem um técnico em eletrônica, por exemplo, não sei se é esse o nome. No contrato da SOL hoje não tem. Mas a ideia é a gente ter pelo menos 2. Esse novo contrato foi feito prevendo 2 técnicos para consertar estabilizador, impressora, micro-ondas. Além disso, a gente já está em andamento também um contrato de manutenção de ar-condicionado, no mesmo formato, manutenção com peças, certo? Por quê? Porque a demanda de ar-condicionado é fora a parte, como se diz, é fora a parte, porque é muito alta, então vai ser um contrato diferente, mas dentro do contrato da SOL, que não sei se vai ser a SOL de novo, que vai ganhar, mas dentro desse contrato de manutenção residente, a gente ter essas pessoas, esses funcionários que vão fazer a avaliação, comprar a peça, colocar e a UFAL paga de acordo com o que foi feito. Entendeu, Elisandro? Então, a previsão que a Cinfra me deu, que isso está sendo feito na Cinfra, né? Pela equipe da Cinfra, a previsão que eles me deram foi de que isso estaria disponível no mês de março. Esse edital estaria divulgado agora em março. E realmente eles já tinham feito cotação, já tinham trabalhado em termos de referência, estavam num estágio avançado, né? E a mesma coisa para o de manutenção de ar-condicionado. Então a gente vai ter o contrato e, como eu disse, para os requisitantes, e até o professor nos falou aqui no final, é aquela coisa, é meio como diz o Tiririca, pior do que está, não fica, é aquela coisa assim, tipo, a gente já passou pelo inferno nesses últimos anos, pelo amor de Deus, uma hora a coisa tem que melhorar, né? Não é possível que vai se manter. Então a gente está criando os processos, deixando os processos ali, com um valor pequeno, pelo menos, inicial, mas tendo um teto maior, para que a gente, tendo uma melhora orçamentária, a gente use o teto mais do contrato e tenha cobertura para finalmente executar essas coisas que são demandas muito fortes da universidade. Né? Pessoal, então para finalizar, eu vou falar do outro ponto de gestão patrimonial depois do almoço, mas assim, só para mostrar para vocês como está aqui.
uma coisa que você não deve fazer é isso aqui, ó. Você não deve fazer, certo? Você não deve pedir aqui. Não é o espaço para pedir, isso que eu selecionei aqui, viu? Certo? Você não deve pedir. Esse é o espaço para você oferecer. Você vai pedir o que tem lá disponível. Conforme as unidades vão colocando, essa tela aqui vai se encher. Não é? Então, o que você vai fazer quando isso aqui estiver cheio? Pesquisa. Você coloca aqui, monitor. Vai selecionar os monitores, você vê o que é que lhe interessa. Ah, eu posso pesquisar também por unidade, então deixa eu ver aqui. O CETEC RIC não está aqui, mas se ele estivesse aqui, eu posso ver o que é que o CETEC está oferecendo. CETEC RIC, desculpa aí, a gente costuma brincar, eu primo rico e tal, mas enfim. O que o CETEC está oferecendo? Vai lá, clica aqui do lado e você vê o que ele está oferecendo, né? Se você quiser, essas são as solicitações que eu enviei, né? E aqui eu posso ver quem pediu o item que eu fiz, né? Tem nos meus itens, eu posso cadastrar aqui, ó. E aqui eu disponibilizo o que eu estou oferecendo. Coloco fotos também, né? Nos itens aqui que eu ofereci, eu consigo ver aqui, ó, quem pediu, por exemplo. O Jarmão me pediu esse monitor, né? Aí eu já perguntei ele, e aí? Aqui no chat. Deixa eu ver aqui. Nada ainda, né? Você pode conversar com a pessoa aqui no chat e negociar aqui dentro. Mas não foi só o Jarmão que me pediu monitor, né? Teve mais gente que me pediu monitor aqui. E aí eu vejo a proposta mais vantajosa, vamos dizer assim, quem está me oferecendo mais? Quem será que me pediu aqui? Eu mesmo me pedi esse monitor, né? Eu pedi para mim mesmo. Enfim, é só um exemplo assim, para vocês verem como é que funciona, tá? É um escambo, é um OLX, como você queira chamar, né? Para a gente poder otimizar o uso dos bens da universidade. Então, use isso aqui, faça uma limpa lá na unidade. Tire fotos, coloque lá no comutato para você ir desapegando, tá? E é importante a gente otimizar e utilizar bem. Você não vai pedir, tá? Você vai oferecer o pedido que tem. Por isso que eu disse assim, não faça isso aqui, certo? Não diga, preciso de data show. Ou teve outra que colocou, preciso de estante. Preciso de estante de ferro. Não faça isso, certo? Não faça. Agora, eu já pedi ao NTI para criar um quadro, do lado aqui, eles vão criar um quadro, aí sim, para você pedir. Um quadro mural de avisos, entende? Mural de avisos, estou precisando disso, tá lá, vai ficando no mural de avisos, certo? E também vou solicitar eles para a funcionalidade de notificação, para quando alguém pedir alguma coisa sua, você receber uma notificação. Ou alguém mandar mensagem no chat, você receber notificação. Porque hoje, você só consegue ver se alguém pediu ou não se você entrar no sistema. Certo? Mas isso são melhorias. Eu queria que isso acontecesse primeiro, para depois ir melhorando. Né? Então, ok, gente? Vou dar pausa agora para o almoço. 1 hora a gente volta. E aí, em seguida, a gente já volta com as oficinas. Tá bom? E dá prosseguimento, tá? Então, até daqui a pouco.
reunião de 9 e 10, Karine e o Michel. Porque eles só pegam 2 horas. Aí eu vou tentar ver se eles conseguem um dia, mesmo que chegue atrasado, se vai participar. Foi bom que eles já pegam a primeira coisa. Tu vai trancar a sala? Não, quer dizer, se eu vou trancar, definitivamente vou. Na hora do almoço. Vou. Estou cansado. Ah, tá, porque ela pode deixar umas coisas. Pode deixar, viu? Tá preferência. Deixa eu ficar. Você falou, eu falei na dor porque eu ganhei daquele jeito, aparecer amanhã a quinta antes de. E não teve esse tempo. Ele apresentou logo as piscinas, um pouco, ficou ótimo. Até já, né? Vocês podem fazer depois as contas, Cão de carro, viu? Melhor. cão de carro, não.